Capítulo 5 – Danos colaterais. Depois de muitos gritos e sustos, Derek finalmente recuperou a compostura e começou a analisar sua situação atual. A primeira coisa que chamou sua atenção foi um enorme buraco no traje espacial ao nível do peito. Os contornos do buraco tinham marcas de queimadura por todo o corpo e havia muita geleia roxa em seu traje e nos cadáveres. Isso significava que a geleia roxa era sangue alienígena coagulado. Derek virou a cabeça para ver o local em que havia acordado, notando muito sangue e até algo que achou seguro assumir que era algum tipo de víscera salpicada. Isso não faz sentido, ele pensou. Todas as evidências apontam para o fato de que este corpo estava morto como Júlio César até que de alguma forma eu o habitasse. E por qualquer motivo, também está completamente curado. Oh, cara, isso significa que todas as religiões estão mortas de maneira errada. Felizmente, nunca acreditei em qualquer mumbo jumbo, caso contrário, eu ficaria muito decepcionado agora. Derek então examinou seu novo corpo. Tinha 4 braços, apenas 2 pernas, mas todos os membros eram longos e magros. As pernas eram articuladas ao contrário, como as de um gato. As mãos e os pés tinham apenas 3 dedos cada. Derek estava realmente curioso sobre suas características faciais, mas não havia superfície refletor à vista. Então, ele tentou sentir o rosto com os dedos, mas o traje veio com um capacete, o que não impediu seus sentidos. A única coisa que ele conseguiu estabelecer foi a forma do capacete. Com base nele, a nova cabeça de Derek deveria ser algo semelhante à barbatana dorsal de um tubarão. Então ele tentou falar. Teste, teste. Derek Exposito. 1, 2, 3 De alguma forma, ele conseguia, mas ainda era inglês. Isso significava que ele não herdou nem a memória muscular, nem o intelecto do dono anterior do corpo. Derek tentou se levantar, mas o centro de gravidade era muito diferente do seu corpo antigo, então ele teve que desistir e continuar rastejando como um bebê. Então, ele começou a examinar os cadáveres para fazer cara ou coroa do que estava acontecendo ao seu redor. A julgar pelos processos, havia 2 facções em guerra. Um deles usava um traje espacial vermelho e o outro, que Derek vestia, era cinza. Ele não tinha ideia de qual lado estava vencendo, mas isso não faria nenhuma diferença para ele. A menos que o traje estivesse equipado com um tradutor universal, ele não podia se comunicar. Inimigos o matariam à vista, aliados provavelmente o abandonariam como lixo. Quem iria querer um idiota divagante, incapaz de andar durante uma situação de vida ou morte? Eu não estou aqui há um dia e já estou morto. Recusando-se a desistir, Derek conseguiu se levantar encostado nas paredes e começou a explorar. O corredor tinha muitas portas, mas suas escolhas eram dolorosamente limitadas, pois ele só podia passar pelas abertas. Derek não tinha ideia de como abrir as portas, nem como operar os painéis de controle que encontrou ao longo do caminho. Ele tentou apertar botões aleatoriamente, mas nada aconteceu. E ele estava começando a ficar com fome. Vou morrer assim. Morrendo de fome em uma maldita nave espacial, planeta alienígena ou que diabos é isso? Eu não sei o que essa pilha inútil de carne come. Mesmo se eu tropeçar em uma montanha de comida, eu não tenho como saber o que é o que é. E mesmo se eu soubesse, não sei como diabos remover esse capacete. Depois de caminhar por várias horas, a fome e a frustração o levaram à histeria. Derek gritou e chutou o que quer que estivesse ao seu alcance, até que a exaustão o fez adormecer. Quando ele acordou, sua mente estava clara novamente. Isso é um pesadelo. Estou sem opções, a ponto de, mesmo que eu quisesse me matar, não saberia como ele bateu a nuca contra a parede para manter a frustração afastada. Eu nunca pensei sobre isso, mas renascer em um ambiente de ficção científica é realmente o pior cenário. Corpo alienígena, costumes alienígenas, completa falta do senso comum da nova espécie. E para piorar as coisas, tudo aqui é de alta tecnologia. Que eu nem posso operar uma porta. Droga, todo maldito botão poderia ser etiquetado e ainda seria inútil para mim, já que eu não conheço o idioma deles. Sua fome estava aumentando e ele estava se sentindo mais fraco a cada hora.
Não tendo tempo a perder, ele começou a vagar novamente, desta vez batendo e gritando a cada porta que encontrava, tentando chamar a atenção. Derek estava prestes a desmaiar novamente devido à fome e exaustão quando finalmente uma porta se abriu. O choque foi grande o suficiente para ele perder o controle e cair no chão. Do outro lado, havia aliens de traje cinza em uma formação de cunha. Todos estavam segurando algum tipo de bastão comprido de metal, pois era um rifle. Derek nem tentou se levantar, ele apenas acenou com a mão direita, esperando que fosse um sinal de paz. Capitão. Esse é Shark. O sinal de vida dele voltando a ficar online não foi uma falha no sistema, ele ainda está vivo a partir de agora significa palavras que Derek não entende. A formação se abriu e um alienígena mais alto e volumoso se aproximou. Os soldados nunca baixaram as armas nem perderam o foco, esperando a ordem de ataque. O que você está fazendo no chão, soldado? E como, em nome de Track, você sobreviveu àquela emboscada? O capitão perguntou com uma voz rouca. Cara, eu não tenho ideia do que você acabou de dizer, o que ele está divagando. Médico, alguma leitura sobre o ferimento? Um alienígena vestido de roxo caminhou para frente enquanto examinava o corpo de Derek. Nenhum, senhor. Não há nenhum dialeto no Império. E o scanner confirma que o buraco em sua armadura é definitivamente de um jateador Corellan. Não tenho ideia de como ele sobreviveu incólume. É um milagre. É uma obrigação. O tom do capitão era sombrio. Ele pegou um cajado das mãos de um soldado, apertando um botão, ele se tornou um lâmina, cuja lâmina era feita de pura energia. Bem, parece que eu vou morrer de um sabre de luz. É legal, um golpe eu vou me transformar em caspa. Sorte minha, outra morte indolor chegando. Quando o capitão mergulhou a glaiva no peito, não emitiu nenhum som ardente. O perfurou de um lado para o outro, sangrando até a morte. A lâmina não era uma arma baseada em laser, mas uma construção de luz dura, tornando-a diferente de uma lâmina comum. Escutem, soldados. Shark era um bom soldado e vamos lembrar e lamentá-lo como tal. Quando e se sairmos vivos disso. Mas essa coisa, seja o que for, é um risco que não podemos deixar correr. Não com o príncipe Recart sob nossos cuidados e com aquelas escória rebelde de Corellan que ainda estão em geral. Melhor algum dano colateral do que um espião entre nossas fileiras. Agora feche a porta e verifique o perímetro novamente. Desta vez, a morte estava longe de ser indolor para Derek. Ele sentiu como se seu peito estivesse pegando fogo, mas o que realmente doeu não era a ferida, mas os pulmões. Derek estava lutando para respirar. Cada respiração era mais superficial e mais difícil que a anterior. O sangue começou a borbulhar de sua boca e ele sentiu como se afogando lentamente. Sua garganta continuava em contato tentando aspirar ar, mas sem sucesso. Derek levou menos de um minuto para morrer, mas para ele parecia durar para sempre. Mais uma vez, ele se viu tomado por uma luz ofuscante e se aproximou dela. Assim como na última vez, ele sentiu todas as suas preocupações e raiva desaparecerem, mas em vez de apreciar a sensação, ele estava simplesmente irritado. Derek nunca acreditou em nenhum Deus, por isso nunca acreditou no céu ou no inferno. A humanidade sempre foi uma corrida terrível, pensou. É impossível definir alguém como realmente ruim. Na maioria das vezes, os bandidos são simplesmente pessoas que nunca tiveram a chance de ser nada além de criminosos. Depois, há pessoas, como eu, que a vida empurrou e empurrou até que quebraram. Sem mencionar psicopatas e sociopatas. Como alguém que nasceu mal pode ser enviado para o inferno simplesmente porque sua cabeça está com defeito. Por isso, sempre acreditei que havia uma vida após a morte para todos ou nenhuma vida após a morte. Supõe-se que a morte seja o nível final de espírito, bom ou ruim, rico ou ruim, o destino deve ser o mesmo. Em vez disso, recebi uma desculpa barata de reencarnação, me ferrando. Que propósito renascer poderia ter se eu guardar todas as minhas memórias? Qualquer que seja o corpo ou planeta em que eu acabe, eu ainda carrego minha bagagem. Portanto, uma vez fora da luz toda a minha dor, raiva e desprezo pela humanidade me impediria de aprender qualquer lição que eu deva aprender.
Dentro desse espaço sobrenatural, ele teve a clareza de ver que seu psicólogo estava apenas meio certo. Ele só podia mudar se quisesse, mas por causa de todas as suas experiências passadas, não tinha vontade. Foi um exemplo perfeito de um paradoxo Cat 22. De repente, ele foi puxado para baixo e longe da luz. Sua visão era um borrão, mas ele ainda podia ouvir muita comoção ao seu redor. Mãos gigantes o seguravam quieto enquanto ele vomitava. Deus sabe o que, e a julgar pela brisa em suas nádegas, ele estava nu. Eu não sei o que diabos está acontecendo, ele pensou, mas aposto que estou fudido novamente. Quando Derek finalmente conseguiu ver novamente, ele descobriu que as mãos não eram gigantescas, o problema era que ele era muito pequeno. Um bebê, para ser preciso. Ele está vivo. Consegui salvar a vida do seu filho. Uma inspeção adicional revelou que essas mãos pertenciam a alguma bruxa velha e tagarela. No momento, Derek estava dentro de uma cabana de madeira, cercada por pessoas vestidas com trapos que só podiam ser chamados de roupas se fizessem parte de uma feira de renascimento com tema de 1000 DC. Cara, eu odeio estar sempre certo. Capítulo 6. Um novo começo. Ele está vivo. Consegui salvar a vida de seu filho NT. Lembre-se de que significa palavras que Derek não é capaz de entender. Depois que a parteira disse triunfantemente essas palavras, a sala explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. As pessoas na sala estavam se abraçando e a mãe em turnos. Enquanto isso, Derek estava mole nos braços da parteira, olhando para a esquerda e para a direita tentando determinar o quão ruim era a sua situação atual. Bem. O que temos aqui? A mulher acamada é claramente a mãe desse corpo. Ela definitivamente precisa de um banho após o parto. As folhas foram coradas com sangue, urina e fezes. O homem chorão e de aparência rude deveria ser o pai. Gostaria de saber se ele está chorando por minha causa ou apenas porque tinha medo de perder a esposa. Aposto que o segundo. Então eu tenho um irmão e uma irmã maiores. Mal de repente, outra mulher entrou no quarto trazendo com ela um menino e uma menina que correram para a mulher acamada. Oh caramba! Isso é ainda pior do que eu pensava. Até agora, tenho apenas duas opções possíveis. Opção 1, cresça nesta família numerosa, lutando todos os dias pelos poucos recursos disponíveis. A desnutrição é definitivamente um dado. Então, quando eu tenho idade suficiente, começarei a trabalhar com meu pai e irmãos, me case, tenha filhos, etc. Opção 2, espere até que eu seja alto o suficiente para pegar objetos afiados, me tire da miséria e tente outra vez, esperando um resultado melhor. Acho que vou com a opção número 2. Enquanto isso, a sala ficou em silêncio. A parteira já havia terminado de limpar o recém-nascido, envolvendo-o em um pano limpo. Durante todo esse tempo, Derek nem se mexeu nem chorou. Nana, o que há de errado com o bebê? Por que ele não está chorando? Isso nunca aconteceu antes. A mãe estava preocupada, e ignoradora estava tentando se levantar. Cala a boca, criança, e não se atreva a se mexer. Ainda tenho que curá-lo. O tom da parteira não deixou espaço para a resposta. Eu entreguei dezenas de crianças, uma silenciosa e rara, mas nada de especial. Você quer ver o quão forte ele é? Lá vai você. Ela o desembrulhou do pano, enquanto o segurava gentilmente, deu uma palmada, para forçá-lo a chorar. Derek grunhiu um pouco, enquanto a encarava consternado. Quer brincar de velha bruxa? Ele pensou. Tudo bem. Você acabou de ativar meu cartão de armadilha. Inundação gêmea, ative. E do nada ele aliviou as entranhas e a bexiga. Os atacantes da porta dos fundos espalharam-se por seus pés, enquanto a inundação da porta da frente a atingiu no rosto e no peito. Derek começou a rir alto. Bem, isso não era exatamente o que eu esperava, mas como você pode ouvir por si mesmo, esse pequeno diabinho está respirando muito bem. A parteira entregou o bebê a outra mulher para limpá-lo. Derek continuou rindo, orgulhoso de seu trabalho. Depois de lavar o rosto com água morna e um pano, a velha bruxa moveu o dedo indicador esquerdo, desenhando um círculo no ar, atingindo-o no meio, da direita para a esquerda.
Então ela pronunciou uma única palavra. Ekdu. Uma energia negra se manifestou na ponta de seus dedos. Ela passou a apontar sobre o vestido molhado e depois sobre os sapatos. O cheiro de fezes e urina desapareceu repentinamente, assim como sua fonte. Com a boca aberta, Derek viu como o cocô secava e desmoronava, transformando-se em pó. Era como assistir a um daqueles vídeos de avanço rápido, onde em um minuto você podia ver uma semente se tornando uma flor. A barba de Eisenberg. Ela não é apenas uma parteira velha. Ela é uma verdadeira maga, no piscar de olhos. Nunca estive tão feliz em minhas 3 vidas inteiras por estar tão errado. Derek estava em êxtase, e não apenas porque esse mundo tinha magia, mas também porque assim que ouviu a palavra Ekdu, sentiu algo estalando dentro dele. Como se algo dentro dele tivesse começado a se enraizar e de repente tivesse se enraizado no próprio tecido de sua nova realidade. Ele começou a repetir obsessivamente a palavra mágica em sua mente, e tentando gravar em sua memória todos os detalhes do movimento circular dos dedos. Agora que estou limpo, deixe-me parar com esse sangramento, querida. A curandeira se aproximou da mãe e colocou as mãos acima das regiões inferiores. Está na hora de outra mágica. Mostre-me, por favor. Derek implorou em sua mente. Nana primeiro abriu os dedos, depois começou a mover os 2 braços em um movimento circular, primeiro por cima da cabeça, depois abriu os braços o máximo que pôde antes de juntar as mãos, palma contra mão, na altura do umbigo. Vinir Lakat. Derek, todo embrulhado, tentou imitar todos os seus movimentos, passo a passo, memorizando todos os detalhes que ele conseguia entender, por menor que fosse. Uma esfera de luz envolveu a parte inferior do corpo da mãe de Derek e ela rapidamente recuperou a cor. A pele pálida voltou a um rosa saudável, enquanto todos os traços de dor e fadiga desapareceram de seu rosto. Mais uma vez, algo clicou dentro dele. Após a magia negra, ele podia sentir claramente que, simplesmente ouvindo a palavra poder, uma conexão havia sido estabelecida entre ele e a magia da luz. Derek não conseguia parar de sorrir. Se eu disser que tenho talento mágico suficiente, isso significaria que há realmente uma terceira opção oculta. Ele pensou. Eu posso me tornar um mago e viver livre pela primeira vez na minha vida. Sem grilhões, sem responsabilidades. Mas é melhor não esquecer os entusiastas. Com a minha sorte, eu poderia apenas ter um talento ruim ou... Seu raciocínio foi interrompido abruptamente. A mulher que o segurará até aquele momento o entregava à mãe. Nana, você tem certeza de que ele está bem? Ele ainda não chorou, e riu ou não, está muito quieto. Com tudo o que aconteceu, eu realmente tenho medo de que algo esteja errado com ele. Depois dessas palavras, a sala barulhenta ficou sombria. Com medo de ser um pouco responsável e bastante ansioso para explorar a opção número 3, Derek causou sua melhor impressão de bebê, rindo, sorrindo e fazendo sons de framboesa. Nana sentiu seu orgulho profissional ferido por tais alegações, mas não foi a primeira vez que ela teve uma mãe ansiosa. Ela conhecia Elina desde que ainda era criança e tinha dado à luz todos os seus bebês. Nana não podia negar que essa entrega fora uma das mais difíceis de sua carreira. O trabalho durou horas e ela foi forçada a lançar feitiços de cura várias vezes para parar o sangramento. Quando ela finalmente pôde ver a cabeça do bebê, ela sabia que algo estava errado. Elina estava lutando com todas as suas forças, mas o bebê estava mole. Então, ela correu e usou as mãos para puxar o bebê o mais rápido possível, apenas para descobrir que ele estava sendo estrangulado por seu próprio cordão umbilical. Depois de cortá-lo e removê-lo, ela tentara todos os seus melhores feitiços, mas sem sucesso. Por um terrível minuto, Nana acreditou que a criança estava perdida. Mas então a luz de cura finalmente se ativou, forçando o bebê a vomitar, limpando as vias aéreas. Então, e só então, Nana começou a oferecer o luxo de relaxar. Cura mágica não era milagre. Isso poderia aumentar a força vital do paciente, facilitando a recuperação de uma doença ou a cura de uma lesão, mas não poderia criar vida.
Nana era sensível, então ela entendeu que Elina não precisava de uma lição sobre magia, apenas fique tranquila com a saúde de seu filho. Não se preocupe, meu filho. Posso provar que está tudo bem. Com um sorriso caloroso, ela acariciou a bochecha de Elina e pegou Derek de seus braços, removendo o pano como se estivesse revelando um tesouro. Nana ajustou cuidadosamente Derek na dobra do braço esquerdo, depois circulou a mão direita aberta ao redor dele e disse: Vinire Raditu. Um pequeno fio de luz saiu de sua palma, dançando ao redor do bebê antes de penetrar em seu peito. A luz se espalhou da cabeça aos pés, fazendo emitir uma luz fraca. Viu? Se houvesse um arranhão no corpo dele, meu feitiço de detecção de ferimentos deixaria essa área sombria. Seu pequeno sol está bom. A energia que fluía por seu corpo estava fazendo Derek se sentir fortalecido. Em sua antiga vida, ele se sentira assim apenas algumas vezes. Quando ele se formou, quando finalmente abandonou a casa de seus pais, quando espancou os agressores. Mas todas aquelas vezes tinha sido uma emoção passageira, durando alguns segundos na melhor das hipóteses. Agora era diferente, não era apenas adrenalina. Magia real, poder real corria através de cada fibra de seu ser, fazendo-o sentir-se invencível. Então, quando o feitiço começou a desaparecer, ele não pôde aceitar isso. Não. Volte para mim. Me devolva meu poder. Derek gritou interiormente. Ele se concentrou nos últimos fios de energia, desejando que eles ficassem. Ele não podia lançar o feitiço sozinho, mas ainda podia sentir o poder remanescente e começou a alimentá-lo com ele próprio. A luz de Derek parou de escurecer e ficou cada vez mais forte. Nana ficou pasma. Ela nunca tinha visto nada assim antes. Não era assim que o feitiço deveria funcionar. Derek queria que durasse para sempre, mas um segundo depois ele adormeceu devido à exaustão de mana, e a luz desapareceu rapidamente. Nana embrulhou o bebê novamente e o devolveu ao abraço de sua mãe. Nana, o que foi isso? Elina perguntou cheia de admiração. A velha curandeira não tinha ideia de como responder. Muitas possibilidades surgiram em sua cabeça, e todas elas exigiriam longas explicações que desnecessariamente deixariam Elina preocupada e talvez até forçar Nana a repetir o feitiço. Tinha sido um dia longo, e ela não tinha a intenção de prolongá-lo nem mais um segundo do que o necessário, então pegou emprestada uma frase do conto de fadas favorito de sua infância. Meu filho, acho que o recém-nascido pode ser abençoado pela luz. Não há necessidade de se preocupar, apenas para se alegrar. Continua no próximo vídeo.